E se você acordasse em uma ilha afastada e fosse obrigado a jogar com a própria vida para ter uma chance de escapar e de quebra ganhar 100 mil dólares todo mês, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo tentando sobreviver a um jogo sádico e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o jogo mortal em Werewolf Game. Essas pessoas vão descobrir que nem todos os jogos são legais de se jogar. Começamos vendo um texto explicando que por décadas a companhia Welfin esteve conduzindo um jogo social mortal de sobrevivência, chamado de O Jogo do Lobisomem. Nele, pessoas aleatórias ao redor do mundo são sequestradas e levadas para uma ilha, onde são divididas em duas equipes, os aldeões e os lobisomens. Nesse jogo mortal de estratégia e inteligência, as equipes devem eliminar umas às outras para ganhar o prêmio final, que no caso é a vida delas. Após isso, nós vemos um grupo de pessoas acordando amarradas em cadeiras de escola, com mordaças na boca. E enquanto eles tentam se libertar, o juiz do jogo aparece e fala que todos que estão ali foram selecionados para jogar o jogo do lobisomem. Além disso, ele explica que entre os 12 aldeões existem 3 lobisomens, e a tarefa dos aldeões é descobrir quem são esses lobisomens sorrateiros, pois todos os dias às 4 da tarde, eles vão se reunir bem ali para decidir quem são os infiltrados, de acordo com a opinião da maioria, é claro. E a pessoa que receber a maioria dos votos vai de base. Fora isso, o toque de recolher é às 10 da noite, e entre 3 e 4 da madrugada, os lobisomens vão ser liberados para caçar, sendo que o vencedor é aquele que eliminar o outro time primeiro. E como isso parece ser um reality show, o juiz faz todo um discurso de apresentação, querendo saber se os vencedores vão ser os aldeões com as deduções afiadas ou os lobisomens traiçoeiros. Isso sem contar que agora é revelado que além da própria vida, o vencedor também vai receber 100 mil dólares por mês até o fim da vida. Nesse momento, o juiz estala os dedos e os guardas do jogo aparecem para liberar os participantes, com o apresentador explicando que esses personagens estão ali apenas para garantir a cooperação dos jogadores e a execução das regras. E como um dos participantes tenta dar uma despertinho e reagir na hora em que é liberado, o juiz e os guardas já aproveitam para dar uma demonstração de que nenhum tipo de rebelião será tolerado e cortam o dedo do Chris, o que acaba sendo uma punição leve, porque as regras ainda não foram explicadas. Pelo menos o cara puxa o maçarico e cauteriza a ferida pro Chris não morrer de hemorragia. E além de deixar avisado para todos que rebeliões não serão aceitas, o juiz também faz alguns quase vomitarem, de tão brutal que é a cena. Ou pelo menos é isso que parece, já que não dá pra ver nada direito. E aproveitando a demonstração de poder, o juiz explica que os jogadores só podem jogar ou serem punidos. Aí, como esse roteiro é muito safado e não teria uma maneira interessante de apresentar os personagens, o juiz começa a explicar um a um quem são os participantes e o que eles faziam antes de serem sequestrados. O Chris é um ex-militar que foi dispensado por insubordinação. Ele tem 2 filhas pequenas e uma esposa. A Monica Nast é uma enfermeira da Universidade de Washington, que se graduou 10 anos atrás e já se divorciou 2 vezes. Já a Demi é uma dançarina de tango que jogou a vida fora, ao contrário da senhorita Natalie Bendis, que foi uma stripper, tem um filho e é uma péssima mãe, tanto que o menino está melhor com a tia do que com ela. Isso porque, aparentemente, além de dançar, ela era uma relaxadora profissional e uma X9. Os outros participantes são Billy Bell, um detetive forense aposentado da polícia de Boston, Suzy Achaya, uma bióloga molecular bem-sucedida e cabeça quente, Seth Adonis, um produtor musical talentoso e persistente, a Pepper Neff, uma psicóloga graduada na Universidade de Nova York, o Matthew Dillard, um inglês que veio estudar nos Estados Unidos e agora trabalha como gerente de um banco, além de também ter uma filha adorável. Por fim, tem o Emmett Horosé, um jovem depressivo que tem se acabado em bebida, esperando pela morte enquanto depende completamente do pai. E o juiz deixa claro que ele conhece os participantes, melhor até mesmo do que eles se conhecem. Afinal, tudo que essas pessoas fizeram em privado ou em público foi visto e estudado. Porém, nos últimos 2 participantes, ele diz que os caras são uma incógnita, pois não é possível puxar dados deles na internet. E o juiz faz os jogadores pegarem o tablet que está na mesa deles e olharem quais serão os seus papéis nesse jogo. No entanto, assim que eles olham para os tablets, a Demi começa a gritar, xingando o juiz e falando que se recusa a participar desse jogo sádico, que deve estar sendo transmitido para riquinhos ainda mais sádicos. Por esse motivo, ela insiste para que os jogadores eliminem ela, pois ela é o lobisomem. Inicialmente, a Monica se recusa a votar, mesmo quando colocam a arma na cabeça dela, afinal ela não consegue votar na morte de alguém que nem conhece. E sabendo disso, a Demi decide contar sua história de vida, dizendo que quando era pequena, ela sonhava em ser uma atriz, e graças aos esforços que fez, foi aceita na Disney. Ah não galera, peraí, essa é a Demi Lovato. Essa aqui apenas fala que foi uma mãe terrível e que assistiu os filhos apanharem do ex-marido alcoólatra dela sem falar nada, o que fez com que ela começasse a se odiar desde então. E caramba né pessoal, é impressionante o nível de atuação aqui. Vai faltar Oscar pra esse pessoal aí, porque nesse momento, a Demi vê que a Monica ainda não consegue votar, e começa a gritar dizendo que não pode se odiar outra vez, e que vai ser uma pessoa melhor na próxima vida. Aí, a Monica fica cansada de escutar essa ladainha, e vota na Demi.
Demi, que é finalizada rapidamente com um headshot de escopeta fictício, o que deixa todos os participantes completamente traumatizados e faz eles saírem correndo para fora da sala. Algo que não é impedido, já que as apresentações acabaram. A única coisa que o juiz fala é que agora os jogos começaram oficialmente. Ok, de cara aqui nós podemos falar que esses jogadores definitivamente não pensam muito bem. Afinal, se assumirmos que a Demi era uma aldeã e que ela só falou que era uma lobisomem para bater as botas, esses idiotas, no caso os outros aldeões, estão apenas acelerando a própria morte, pois já começaram perdendo um aliado. Além disso, um aldeão mais inteligente, pelo menos minimamente inteligente, como a psicóloga, o militar ou o banqueiro, que geralmente são ramos que puxam mais para esse lado lógico e estratégico, poderiam ter usado essa oportunidade para diminuir a lista de possíveis lobisomens. E para fazer isso, era só fingir que estava receoso se devia votar ou não, e perguntar o que os outros achavam. Aquele que insistisse para ele votar rápido ou algo do gênero, já poderia ser considerado um possível suspeito, se esse mesmo cara que pediu para votar rápido começasse a apressar e tentar impedir que o grupo faça perguntas, o que poderia indicar que ele seja o lobisomem, até porque os lobisomens querem mais que os aldeões morram de uma vez. Além disso, certo daqui pra frente, seria combinar que ninguém mais votaria assim no grito, e definir um método simples de discussão, cada um falando por 1 minuto, e depois tendo perguntas curtas, para tentar entender melhor a situação e tirar suspeitas. E falando dos caras sem histórico, bom, eles não são automaticamente um suspeito, e não ter histórico só indica que não conseguiram pegar os dados do cara na internet, e isso abre possibilidades do cara morar no meio do mato isolado, ser muito bom com tecnologia e saber cobrir os próprios dados, ou simplesmente não usar a internet. E conhecendo os americanos, com certeza deve ter teorista da conspiração que faz isso. Agora, partindo para a estratégia dos aldeões, como eu já falei, eles precisam ficar de olho em quem tenta encerrar um debate rápido para votar logo, e também quem dar o nome de outras pessoas rápido demais, sem ter evidências, e quem estiver se adaptando muito rápido às regras. Eu sei que essa pessoa pode ser inteligente, mas pelo que eu vi até agora, inteligência não é o forte de ninguém aqui. Sobre se defender, por enquanto não dá pra ter ideia de como vai ser esse ataque, porém o lobisomem vai saber exatamente onde a vítima dele está, então tudo que você pode fazer é se defender e tentar bloquear as entradas da cabana, para dificultar o trabalho do lobisomem, e quem sabe, fazer ele escolher outra pessoa. Já se eu fosse um lobisomem, apesar desse roteiro ser bem safado, como ele tem uma apresentação de personagens, podemos levar em conta que os lobisomens podem usar as informações que conseguiram para definir os alvos prioritários, e se eu fosse um dos infiltrados, com certeza eu iria mirar no Billy Bell, que é um detetive forense, a Pepper, que é uma psicóloga, e o militar, pois a longo prazo, esses três com certeza seriam os mais complicados de lidar. E falando no militar, ele não é tão inteligente quanto deveria, né galera? O que o Chris achou que fosse conseguir nessa pequena revolta? Ele estava cercado de guardas armados e civis. A coisa poderia ter saído facilmente de controle, e criado ainda mais vítimas e uma possível troca de tiro. E sem contar que esse idiota jamais conseguiria sair dali vivo, mesmo se ele fosse o Rambo. E fora isso, a melhor estratégia para os lobisomens é não virar um líder do grupo, já que fazer isso chama muita atenção, e se der algo errado, a culpa vai ser sua. O melhor é só você seguir o fluxo, só deixando a galera conversar e parecendo razoável, querendo ouvir todo mundo. Dessa maneira, ninguém vai suspeitar, já que o objetivo é voar abaixo do radar e finalizar alguém. Outra ideia boa é aproveitar que a Demi quer se churrascar e dizer que agora só tem 2 lobisomens, e que por isso o grupo deve estar mais seguro. Por fim, uma outra ideia seria fazer os participantes ficarem divididos em pelo menos 2 blocos, porque no fim eles precisam votar, né galera? E se as pessoas não estiverem com as mesmas opiniões, isso ajudaria muito. Então o certo seria combinar com outro lobisomem para ambos terem uma opinião diferente para fazer o grupo se dividir naturalmente, mas é óbvio que não deve ser nada forçado. Além disso, essa cauterização feita com maçarico é totalmente sem sentido. Afinal, cauterizar uma amputação traumática com maçarico iria cozinhar os nervos, tendões e ossos saudáveis ao redor do ferimento, o que poderia criar uma necrose e causaria gangrena em poucos dias. Isso sem contar que a dor faria ele desmaiar na hora, ou seja, em vez de estar de pé ouvindo as regras como se estivesse tudo bem, ele devia estar no chão tremendo e vomitando. Após saírem da sala de reunião, os jogadores dão uma olhada na ilha em que vão ficar, percebem que o lugar está cheio de guardas e vão para suas respectivas cabanas. Bom, pelo menos alguns deles, porque o Matthew sai correndo para chorar no meio do mato, lembrando da filhinha dele, só que logo atrás dele aparece o Raymond, que se mostra ser alguém bem amigável e tenta ajudar o cara. Ele percebe que o gerente quer sair o mais rápido da ilha e o chama para ir para algum lugar, que ele aceita. Ao mesmo tempo, em outra parte da ilha, as 4 garotas encontram o Billy Bell, tentando tirar a bala do ferimento e fazer um curativo. Mas como a situação está feia pro lado dele, a Mônica corre para ajudar, pega a tesoura, que aliás apareceu sabe-se lá da onde, e começa a puxar o projétil para fora. Paralelo a isso, o soldado está mostrando os músculos e procurando alguns mantimentos pela ilha. De volta ao grupo das garotas, a Mônica termina de retirar a bala do braço e manda o velho fazer pressão no local, e a retirada do projétil a deixa bem feliz, já que foi a sua primeira vez fazendo algo assim. Após isso, o Billy revela que encontrou um mapa
mapa e diz sua suposição de que eles estejam presos em uma pequena ilha no meio do oceano. E sabendo disso, a Suzy decide ir nadar sozinha, já que mais ninguém parece muito afim de fazer isso. Ao mesmo tempo, o Seth encontra a Natália sentada em algumas rochas e decide puxar um assunto com ela, falando que não é o lobisomem. No entanto, isso acaba sendo bem constrangedor, visto que ele claramente não tem muito talento em falar com garotas. Além disso, ele vê o Chris passando por ali com os suprimentos e corre para confrontar o cara, perguntando se o soldado realmente vai simplesmente roubar as coisas do acampamento, dizendo que ele vai ser votado caso isso se espalhe. Porém, o Chris apenas diz que isso é pro bem dos civis e vai embora, ignorando o coitado. Em paralelo, o Raymond fala pro Matthew que existem 3 grandes obstáculos que eles precisam passar caso queiram sair da ilha, e para mostrar qual é o primeiro deles, o cara balança o braço, e aí um sensor é alertado, e um sinal de alerta bem alto toca por alguns instantes, fazendo os participantes terem uma boa dor de cabeça. Na hora em que isso acaba, o Raymond fala que o efeito é ainda pior se ficar na frente dos alto-falantes, que pode até mesmo matar. Fora isso, ele menciona que ainda não pode falar sobre o segundo obstáculo, e pula direto pro terceiro, que de acordo com ele, são as próprias pessoas. E quando o Matthew pergunta por que o Raymond está falando tudo isso, ele diz que é porque precisa de um aliado. Ouvindo isso, o Matthew levanta a possibilidade do Raymond ser um dos lobisomens, e o gordinho responde que mesmo se for, ainda vai querer escapar, o que realmente faz sentido pro careca, e por isso ele aceita formar uma dupla. Ao mesmo tempo, a Suzy está nadando quando de repente avista um barco de guarda, marcando um dos lados da ilha. Sabendo disso, ela volta pra praia, e conta essa informação pro resto da equipe, e menciona que o guarda com certeza viu nadando. Só que ninguém parece ligar muito pra isso, e apenas começam a discutir sobre como vieram parar nessa ilha, e pra ver se existe alguma coisa que responda essa pergunta, eles contam a última coisa que se lembram, e entendem que o único padrão é que todos apagaram do nada, e que são americanos, mesmo que tenham outras ascendências, ou seja, eles foram escolhidos de maneira completamente aleatória. Porém, a Mônica nem mesmo parece estar ouvindo a conversa, tanto que ela apenas lembra que alguém deverá morrer essa noite, e fala que se algum deles for o lobisomem, pode aparecer para finalizá-la, algo com que os outros não concordam, afinal precisam dela, já que ela é a única curandeira, por assim dizer. Então eles falam uns pros outros que ninguém ali é o lobisomem, e a Suzy diz que o grupo precisa fazer contato amigável com o lobisomem, por isso ela comenta que se algum deles estiver mentindo e quiser conversar em privado, é só aparecer na cabana dela. Aí ela fala que no dia seguinte, eles vão escapar, manda os jovens lutarem até o fim, caso sejam alvos do lobisomem, e vai checar o perímetro. Mais tarde, enquanto a Mônica está sozinha com o Emmett, ela menciona que a Demi deu a vida por ela, e fala que essa noite irá retornar o favor, deixando claro que vai se sacrificar para que os outros não morram, e pro lobisomem não precisar finalizar ninguém. E mesmo que o Emmett tente dizer para ela não fazer isso, a Mônica mostra que está decidida e vai embora. Aí, enquanto ela vai para a beira de um penhasco fazer o salto de fé sem feno, o Emmett amarra uma faixa ao redor do ouvido e sai correndo pela floresta, o que faz o alarme tocar em toda a ilha e afetar os participantes, incluindo a Mônica, que se desequilibra e volta para trás, saindo da beira do penhasco bem na hora em que um guarda aparece. Já o Emmett, por outro lado, consegue correr bem longe antes de finalmente cair no chão por conta do alarme e ser capturado por um guarda. Mais tarde, ao anoitecer, vemos que incluindo a Mônica e o Emmett, todos os outros participantes estão em suas cabanas, se preparando para o ataque do lobisomem. E de uma maneira nem um pouco suspeita, o filme dá um grande close para mostrar o Chris falando com a família, por assim dizer, né? E dizendo que apesar de estar indo tudo bem na terapia, ele vai precisar fazer coisas que não são legais para sair dali. Por isso, o cara se desculpa e diz que ama a todos. Aí, enquanto cada um dos jogadores está se preparando de uma maneira diferente para o possível ataque do lobisomem, os alto-falantes informam que o horário da caça começou e que o lobisomem está à solta. Nesse momento, a Suzy, que está segurando um machado, escuta algo estranho do lado de fora da casa, fica em posição de defesa e espera o lobisomem abrir a porta. E assim que isso acontece, o assassino aparece. Ela o ataca e acaba sendo facilmente finalizada com uma faca. No dia seguinte, os sobreviventes veem o corpo da Suzy sendo levado embora pelos guardas, em um saco preto, e ficam devastados. Afinal, um deles realmente morreu. E para evitar que as coisas saiam ainda mais do controle, o Seth propõe que eles façam uma reunião imediatamente. E a Mônica, por outro lado, esquece rapidinho da tristeza no momento em que descobre que o Emmett ainda está vivo. Por isso ela corre e dá um abração nele. Só que ao contrário de todos, o último participante do jogo, o Zack, continua deitado na cama, como se não conseguisse sair dela. Após isso, o grupo se reúne para discutir o que fazer a partir de agora, e desde o começo, fica claro que a maioria deles não quer aceitar entrar no jogo e causar a morte dos outros. Por isso, Raymond aproveita a oportunidade para se apresentar, e diz que ele é o único que pode tirá-los da ilha. E como essa declaração gera muita desconfiança, ele revela que todo esse jogo é organizado pela gigante Welfin, e que ele só sabe de tudo isso e das informações importantes porque trabalhava na empresa, e acabou entrando em contato com esses documentos oficiais. Mas como isso deixa o Seth bem desconfiado, o Raymond apenas desiste de falar e se senta, jurando que não é o lobisomem. Depois disso, a Pepper pergunta se mais alguém tem algo a falar, e sugere bem discretamente que o Billy tome a frente. Afinal, ele é um
oficial aposentado, só que o senhor é rápido e entende as intenções da Pepper. Por isso ele deixa claro que não consegue pensar em nenhum suspeito, apenas menciona que a Suzy era a escolha mais óbvia para ser a primeira vítima, pois ela era forte e confiante. Porém, quando o Seth pergunta quem é o principal suspeito na visão da jovem, ela apenas desconversa, dizendo que ninguém deveria ser morto baseado em achismos, fora que o Chris nem mesmo está participando da discussão. Aí ouvindo isso, o Seth conta pra todos que o cara roubou os suprimentos do acampamento e propõe que o grupo vá até a cabana do cara junto, para conversar com ele, algo que os sobreviventes concordam. Mas antes de irem até lá, a Mônica sugere que na votação dessa noite, eles façam um duplo empate, se voluntariando para ser uma das pessoas do duplo empate, mesmo sabendo que pode terminar na morte das duas pessoas. E por algum motivo, o Emmett também se voluntaria para esse plano. Só que apesar de parecer um bom plano, já que até mesmo a Pepper concorda, dizendo que não quer finalizar ninguém, o Seth deixa claro que o lobisomem pode estragar a votação a qualquer momento, o que a Mônica confirma, porém ainda diz que talvez, até mesmo o assassino possa querer votar com eles, e focar no inimigo real, que são os organizadores. E como essa discussão não vai levar a lugar nenhum ainda, o Seth chama o grupo para ir até a casa do Chris outra vez. Bom, aqui nós podemos encarar esse jogo e as decisões tomadas de duas formas. Uma é acreditar em um bando de desconhecidos, e a outra é jogar como se a sua vida dependesse disso, até porque depende, né? No segundo caso, a decisão de tentar unificar o grupo e se juntar com os lobisomens é atirar no próprio pé, simplesmente porque uma parte está levando a coisa em um ânimo mais leve, pensando que todos querem a mesma coisa. Por isso, os lobisomens vão se aproveitar dessa oportunidade para criar o caos, e nada melhor do que eliminar a Suzy, que foi quem propôs a ideia, e também uma das pessoas mais úteis. Agora falando sobre o Raymond, se ele estiver falando a verdade, e isso for confirmado, é muito importante que todos saibam dessas informações, pois uma coisa seria os lobisomens pensarem que não existe escapatória além de ganhar o jogo, outra coisa seria eles entenderem que podem sair dali sem matar ninguém, ou correrem o risco de serem finalizados. E assim, sinceramente, esse acordo de duplo empate é completamente idiota, pois os lobisomens podem simplesmente ignorar esse tratado e ir eliminando os outros aos poucos, tipo dois deles combinando de votar em uma pessoa a mais em vez de empatar. Aliás, vale mencionar que esses sacrifícios que a Mônica está tentando fazer são totalmente sem sentido, e com certeza prejudicariam muito o grupo, afinal ela é a única médica do grupo. Então o melhor a fazer como aldeão seria não ficar isolado igual a Mônica, já que o lobisomem poderia simplesmente empurrar a garota dali, e todo mundo pensaria que ela pulou. Por isso, o correto de dia seria não andar sozinho e formar trios, pois dessa forma é melhor que duplas, pois além de ter testemunhas, evita que alguém manipule uma pessoa mais frágil. E isso que o Chris fez de um ponto de vista de sobrevivência está certo, porém a abordagem do cara é a pior de todas. Pegar suprimentos e se esconder do outro grupo pode soar como sabotagem. O melhor era conversar com todos e explicar o motivo. Já sobre a eliminação, essa armadura do lobisomem deve ter algum boost, ou a pessoa usando é bem habilidosa, porque dificilmente uma pessoa com uma faca ganharia uma briga de uma pessoa com um machado nas mãos. Com muita habilidade, ela poderia até ganhar, mas definitivamente não sairia ilesa. Então minhas suspeitas acabam indo pro Chris, que tem um treinamento militar, e pro Careca, já que ele tava todo animadinho treinando antes do ataque, e o lobisomem tinha uma estatura parecida com ambos. E a Suzy também poderia ter dificultado um pouco pro lobisomem, né? O bicho entrou pela frente facilmente, não tinha uma barricada na porta. Então, por enquanto, os lobisomens só precisam se manter neutros, sem parecer invisíveis, pois ser invisível pode chamar a atenção. Já se o Chris é um lobisomem, ele está seguindo a estratégia errada, pois pegar os mantimentos e chamar a atenção pra ele não vai ser muito bom, né? Já o Careca, ele não está assumindo nenhum papel de liderança ou falando muito, diferente do Raymond e do Seth. Se eu fosse o lobisomem, nessa visita aí ao Chris, eu tentaria criar uma armadilha social. Mesmo que o Chris desse uma boa explicação pro que fez, daria para sugerir que ele e a Mônica entrassem na votação de empate, por conta da atitude dele. E bom, a Mônica se ofereceu, né? Após chegarem na cabana do Chris, o Seth bate na porta do cara todo cheio de si, dizendo que avisou que isso aconteceria. Porém, o Chris apenas manda o idiota sair da frente da porta e joga um saco cheio de suprimentos pro lado de fora. Aí ele aparece segurando um bastão e avisa que por ser o único com treinamento militar entre os jogadores, ele pegou a comida para fazer o racionamento correto e evitar que os participantes passem fome. Em troca, o soldado assume ter pegado 10% como pagamento por pensar nisso, algo que ninguém vê problema, já que esse racionamento realmente foi a melhor escolha. Fora isso, o Chris também deixa claro que ele esteve trabalhando desde que chegou ali, e que se o lobisomem for atrás dele, ele tem certeza de que vai conseguir se defender e acabar com o assassino, mesmo que o lobisomem esteja usando um rifle. E esse cara aí é confiante, hein? Isso é claro se o lobisomem pelo menos passar das várias armadilhas que ele colocou pela casa. E em último caso, se de alguma forma o finalizador conseguir acabar com ele, o soldado afirma que o atacante ficará tão machucado que poderá facilmente ser encontrado e derrotado pelos outros aldeões. E então ele se desculpa com o Billy por ter feito ele tomar um tiro no outro dia e volta para dentro, deixando o Seth bem irritado, já que ele nunca imaginou que as coisas terminariam tão fáceis para o soldado. Só que enquanto o idiota conversa e reclama com o Billy, ele percebe que o aldeão
aldeão número 12 não está ali e decide ir até a cabana do cara falar com ele. Mas mesmo depois do imbecil bater na porta várias vezes e chamar por ele, o Zack ainda não responde. Por isso, o Seth fala que já sabe em quem vão votar. Após isso, todos os aldeões são chamados para o salão de reuniões. E como o Zack se recusa a sair da cabana, um guarda precisa arrancar ele de lá e levá-lo à força para se reunir com os outros. E o cara já chega xingando os companheiros e dizendo que eles o querem morto, algo que ninguém entende direito. E quando a Pepper pergunta por que o cara não apareceu durante o dia, ele explica que a cama estava muito confortável e por isso não conseguiu se levantar, algo que faz todos entenderem que ele não tinha um teto. Aí vendo que o cara está bem abalado, a Mônica menciona que ele pode ter transtornos mentais e que não fez nada suspeito que mereça receber o voto para ser morto. E ouvindo isso, o Seth apenas manda a jovem olhar pro rosto do Zack, como se ser feio fosse o motivo para morrer. Só que ao escutar as suas justificativas sendo quebradas, o Seth fica putaço e pergunta em quem eles deveriam votar então, o que realmente deixa a Pepper sem saber o que fazer. Por isso, a Mônica pede para que todos votem nela, e no Emmett igualmente. Nesse momento, as votações começam, e nós vemos a Pepper votando no Zack, mesmo após dizer que não gostaria de ver ninguém morrer nesse jogo. E aí, como resultado, o coitado do cara obviamente é finalizado, o que deixa a Mônica desesperada, perguntando o que tem de errado com esse povo. Mas o juiz não se importa nem um pouco com esse drama, e fala que está na hora da rodada bônus, algo que deixa o Seth putaço, e faz ele dizer que o apresentador deveria mandar esse tipo de coisa pelo zap, e por conta do desrespeito, um dos guardas amassa a mão dele. Só que o juiz age como se nada tivesse acontecido, e menciona que na rodada bônus, eles ganham um guarda-costas, que vai proteger uma pessoa durante o horário de caça, e o oráculo, que observa um aldeão por rodada, sendo que o aldeão revelado dessa rodada é o Zack, simplesmente porque sim, e ele era um inocente. Aí, ele manda todos darem fora do salão, e os aldeões saem correndo dali para pensar no que aconteceu, e o pobre Raymond já está praticamente desistindo da fuga, pois o grupo claramente está rachando. No entanto, o Matthew fala que as coisas ainda têm jeito, e que é justamente o Raymond que pode consertar as coisas, por isso o careca se oferece para ajudar. Paralelo a isso, a Mônica, o Emmett e a Pepper se reúnem para que a enfermeira possa dar uma olhada na mão do imbecil, e como ela confirma que não existe nenhum ferimento grave, a Pepper se oferece para voltar com ele para a cabana, só por garantia. Assim que eles se afastam, a Mônica fala pro Emmett que ela gostaria de ser o oráculo, ou o guarda-costas, para não precisar se preocupar tanto, e como esse cara é o rei do gado, o Emmett fala que vai protegê-la todas as noites, e os dois se beijam. O bizarro dessa cena é que a Pepper chega nesse momento, vê o que está acontecendo e começa a fazer umas caras e bocas muito estranhas. Em paralelo, o Chris encontra a Natalie sentada nas pedras, dando umas tragadas, e se aproxima dela, dizendo que eles viram algumas coisas bem feias lá dentro. E aproveitando que ela tem um cigarro, o Chris diz que apesar de não ter sido dito na apresentação, ele é o dono de uma madeireira, e que se isso fosse revelado, as pessoas poderiam olhar pra ele de uma forma diferente, e por sorte não foi. E depois de quebrar o gelo, ele vai jogando um papinho pra cima da jovem, e ela vai caindo, mostrando que está claramente interessada na madeireira dele. E para mostrar que é durão e dar aquele flerte, o soldado fala que ninguém pode tocar nele, a menos que ele queira. Aí, quando a Natalie estava pronta para pular em cima dele, o cara solta que ela parece uma profissional em relaxar o estresse dos outros. Aí o idiota nem percebe que vacilou, praticamente chamando a mulher de relaxadora profissional. Por isso, a jovem apenas diz que ele é um otário, pois estava caidinha, e vai embora. Mais tarde, quando a maioria do grupo está reunida na cabana, o Chris aparece perguntando se agora a turma está triste pela morte do Zack, sendo que foram eles que causaram a morte dele. Por esse motivo, o soldado fala que se eles deixarem essa morte os separar, então o cara morreu por nada, pois existe uma lição em tudo isso, e cabe a eles aprender ou não. E ouvindo isso, o careca fala que o Chris é realmente muito legal. Aí enquanto o Billy lamenta não ter sido um bom modelo pros outros, a Pepper fala que a Mônica estava certa, e que eles deviam ter confiado no plano dos dois. Ouvindo isso, o Seth fala que vai atrás deles, porque precisa pegar um arzinho, porém a Pepper fala que eles já estão muito bem, deixando subentendido que os dois estão bastante relaxados. Ok, desde o começo já dá pra imaginar que o Chris é o mais capaz de liderar essa equipe, e também de sobreviver até o fim do jogo, isso considerando que ele seja um aldeão, o que é até melhor, porque eu realmente duvido que alguém aqui fosse capaz de lidar com ele no mano a mano. Então se esse cara for o lobisomem, em geral vai bater as botas facilmente. Fora isso, todos os outros aldeões deviam seguir o exemplo do Chris, e preparar as cabanas para receber os lobisomens, seguindo a mesma lógica, de que mesmo que eu não te finalize, ainda vou te deixar muito machucado. Assim a atividade dos lobisomens pode acabar diminuindo, ou eles simplesmente vão ser pegos mais facilmente depois de eliminar um aldeão. Caso o pessoal não soubesse fazer nada, daria para pedir auxílio pro Chris, já que ele é o mais capaz de se defender. Aí o cara poderia criar armadilhas para outras pessoas, que fossem mais indefesas, para garantir a sobrevivência dos colegas. É claro que isso não impediria totalmente um ataque, mas dificultaria e até poderia ferir o lobisomem. E sobre os votos, galera, já tá na cara que o Seth não pode opinar demais. O cara não tem muita leitura de jogo, isso é ansioso mesmo. E se ele continuar desse jeito, logo as pessoas vão suspeitar dele. E as justificativas que ele usou simplesmente não são fortes o suficientes. Falar da cara do coitado para dizer que ele merece ser votado é muito estúpido.
estúpido. Eles precisam julgar as ações do maluco. E aí, dessa forma, ele ficar na cama e não sair pode contar como um problema. Afinal, ninguém pode fornecer um álibi pro cara. E talvez por isso ele poderia merecer um voto. E como nós vimos que a Pepper fez um discurso sobre finalizar inocentes e depois votou justo no Zack, que realmente era um inocente, ela também entra pra lista de suspeitos. Tirando isso, duas novas regras entraram, o Oráculo e o Guarda-Costas, e ambos não devem se revelar, pois como já sabemos, temos 3 participantes eliminados. Pode ser que um deles fosse os aldeões especiais, e como a porcaria do jogo não especifica se as pessoas mudam a cada rodada, tudo que podemos fazer é chutar. O pior é que o Oráculo tem muita gente para checar, como o Seth e o Raymond, que falam demais e tentam manipular, e o Chris, que está se tornando um líder. Já os Guarda-Costas deveriam proteger a Mônica, que é a médica do grupo. E bom, os lobisomens precisam descobrir imediatamente quem é esse Oráculo e finalizá-lo. Afinal, essa é a cartada mais poderosa, já que se essa pessoa se manter viva, ela pode revelar quem é um lobisomem, e aí ele seria votado. E como temos pelo menos 2 lobisomens, o ideal seria eles sondarem as pessoas separadamente, para descobrir quem é o Oráculo, e aí atacá-lo na próxima eliminação. Sem contar que na próxima votação, ainda daria para jogar o Seth na fogueira, afinal o cara não para de querer controlar as votações. Assim que anoitece, vemos o Emmett e a Mônica dando uma relaxada na cabana, e sinceramente eu me pergunto como é que esse filme pode ser tão ruim, porque como você está vendo aí, a imagem é uma porcaria, mas relaxa que as coisas pioram, porque além da imagem ruim, a mixagem de som também é péssima. Os desgraçados pegaram um áudio de banco de som e jogaram aí. Que coisa amaldiçoada, galera. O demônio que fez isso deve ser parente do cara do som daquele filme maldito do Mickey. Mas enfim, o importante é que após darem a relaxada, a Mônica fala que o Emmett não pode protegê-la essa noite, pois ela está tendo um sentimento estranho e que ela precisa proteger a si mesmo. Aí o Emmett fala que sabe e promete que vai vê-la pela manhã. Porém, ela fala não e diz que ele precisa pensar em si mesmo e não pode deixar que eles o finalizem essa noite. Algo que o cara concorda antes de ir embora. Porém, algumas horas após ele falar isso, a caça começa e ele vira o alvo do lobisomem. Infelizmente, o atacante acaba sendo forte demais e o Emmett é facilmente dominado. E tendo em mente que não pode sobreviver, ele apenas pede pro lobisomem não se tornar um monstro para jogar o jogo e implora pro assassino proteger a Mônica. No dia seguinte, os sobreviventes veem o corpo do Emmett sendo retirado da cabana e a Mônica se joga em cima do saco preto para chorar a morte do amado. Porém, ela é retirada de cima e o corpo é levado pelos guardas. Após isso, o grupo se reúne para falar sobre a morte do Emmett e o Billy confessa que chegou a pensar que o Emmett era o lobisomem, mas como isso estava claramente errado, ele pergunta quais são os pensamentos dos outros sobreviventes. No entanto, antes que eles possam falar qualquer coisa, a Mônica chega ali perguntando quem vai se oferecer para fazer um empate com ela, agora que o Emmett morreu. Só que ela fica full putaça ao perceber que ninguém se oferece. Aí, para acalmar a mulher, o Raymond fala que vai ser a dupla dela e começa a explicar para os sobreviventes que esse jogo é um experimento de mineração digital que a Elfen está fazendo para construir um algoritmo sem igual que possa acabar com qualquer outro. E ele sabe disso porque era parte do time de mineração de dados de aplicativos focados em percepção humana. E isso tem tudo a ver com o game, porque após hackear alguns e-mails do chefe, o Raymond descobriu que o algoritmo precisa de mais dados humanos, e toda essa ilha foi criada para basicamente extrair esses dados. Afinal, esse algoritmo é parte de um programa maior, que visa controlar as ações humanas. E na opinião dele, eles estão usando microchips para controlar as ações dos guardas, e isso deixa o Seth preocupado e desconfiado. Afinal, se for verdade, eles também podem ter chips no cérebro, algo que o Raymond não tem certeza. A questão mesmo é que tanto o Seth quanto os outros acham que isso é pura loucura. Só que mesmo sendo uma loucura, o jovem ainda pergunta como fazem para encerrar esse jogo. E em resposta, o Raymond e o Matthew respondem que eles precisam finalizar os guardas e pegar o juiz como refém, algo que só pode ser feito após os lobisomens se revelarem. O problema é que isso parece ainda mais impossível do que escapar, afinal esses guardas dominaram facilmente o Chris, que é o melhor lutador do grupo. Só que quanto mais o Raymond fala, mais o Seth diz que ele é o lobisomem e que está querendo separar o grupo. E para se defender, o Raymond explica que viu as gravações dos vencedores, algo que ainda não parece ser motivo bastante pro Seth acreditar nele. Aí, ouvindo esse chororô do Seth, o Raymond fala que após analisar muitos padrões dos lobisomens que venceram no passado, ele entendeu que esses vencedores geralmente são quietos e que só falam quando estão em grupo, ou são o completo contrário, sendo extremamente verbais e sabem manipular o grupo, igual ao jovem. E como isso quase gerou uma briga entre o grupo, principalmente entre o Billy e o Seth, a Pepper manda o Seth se acalmar, revela que é a Oráculo e que o Billy não é o lobisomem, até porque, de acordo com ela, o velho é o que está mais tentando manter o grupo unido. Então, como já revelou que é a Oráculo, ela pergunta quem era o guarda-costas, e a Mônica conta que era o Emmett, que infelizmente foi de base. Nesse momento, o Billy pergunta se ela viu mais alguém, e a Pepper revela que o Chris é um aldeão, o que é um grande alívio para todos. E aproveitando o momento, a Mônica diz pro Matthew, pro Billy e pro Chris votarem nela na reunião, e pro resto deles votarem no Raymond, para fazerem aquele empate e evitar que alguém morra, algo que todos concordam. No entanto, quando anoitece e a votação começa, o Matthew vota no Raymond em vez
vez da Mônica, e o cara acaba sendo escolhido para ser eliminado. Mas ao saber que não tinha como escapar, ele pede para esperarem e confronta o juiz, dizendo que quando morrer, todo esse programa será exposto na internet. No entanto, o juiz não se importa com isso, e fala que todos os dados e vídeos que o cara viu eram documentos plantados, e feitos para parecerem com teorias da conspiração. Assim que o juiz fala isso, o Raymond o reconhece como sendo um tal de Frederick, não que isso importe muito, pois ele é finalizado nessa hora, e os jogadores são mandados embora do salão. Em seguida, os jogadores se reúnem, o Billy se desculpa por ter demorado tanto, e fala que agora tem certeza de que o Matthew e a Mônica são os lobisomens, algo que deixa todos chocados, já que a Mônica claramente é inofensiva. Além disso, o Matthew se defende, falando que tudo o que tentou fazer até agora foi fugir da ilha, o que o Billy responde dizendo que esse é um argumento de defesa completamente sem sentido. Fora isso, ele sugere que os gestos de sacrifício da Mônica eram apenas uma forma de curar a alma da culpa de finalizar os outros, e ele até pergunta se foi ela quem finalizou o Emmett ou se foi o careca. Isso deixa a Mônica bem irritada, e ela fala que hoje à noite o velho vai morrer, algo que ele apenas diz ou manda ver. Aí, como já era de se esperar, assim que anoitece, o alvo do lobisomem acaba sendo o velho, e sabendo que não pode lutar, ele apenas pede para ver quem está ali finalizando antes de ser morto, algo que o lobisomem aceita, e faz o Billy dizer que isso é bem interessante. Bom, aqui nós temos uma situação realmente interessante, pois como eu disse antes, possivelmente a Pepper é um dos lobisomens por conta da forma que ela voltou anteriormente, e como um lobisomem não pode ser o oráculo, só resta uma opção viável. Ela e o parceiro já eliminaram o oráculo, e agora ela vai utilizar desse poder que todos acham que ela tem, para limpar a barra do parceiro, falando que olhou pra ele e confirmou que é um aldeão, assim como fez com o Billy. E digamos que revelar pra todo mundo que é um oráculo e ficar viva na rodada não faz o mínimo de sentido, né galera? Mas assim, vamos ser sinceros, o lobisomem que ataca os outros é claramente muito alto e forte, então os possíveis cúmplices da Pepper são o Chris e o Matthew, e eu voto no careca. Nada contra os carecas galera, mas esse aqui tá bem suspeito. A única coisa que me deixa curioso é saber como a Pepper sabia quem era o oráculo, ou como que ela ficou sabendo após a eliminação. Porém, também não existe muito suspense nisso, né? Pois assim como a Pepper fez antes, dessa vez o Matthew voltou no próprio amigo para eliminá-lo, o que pode aumentar muito a suspeita dele de ser um infiltrado entre os aldeões. Aliás, o pensamento do Billy realmente fez muito sentido. É bem normal que um infiltrado tente se parecer muito altruísta, fraco, confiável, ou algo que pareça indispensável ou zero ameaça. Então ele imaginar que a Mônica estava fingindo foi algo bem decente. Uma pena que tem uma grande chance de estar errado. E assim, né galera, a Mônica e o Emmett acabaram de se conhecer em um jogo mortal, e existia uma grande chance da mulher simplesmente estar usando ele como proteção. E se existe a chance dele mesmo se proteger sendo guarda-costas, é uma burrice gigantesca proteger outra pessoa além dele próprio. Não faz sentido nenhum, né galera? Esse maluco aí é o rei do gado encarnado. No dia seguinte, os sobreviventes veem o corpo do velho sendo levado, e o Seth pergunta quem a Pepper viu na noite anterior, querendo saber quem é o outro aldeão. Em resposta, ela revela que viu o Matthew, e quando ele pergunta por que ela não usou o poder de clarividência nele, a Natalie responde que ela não achou que fosse necessário, deixando claro que todos acreditam que o Seth é o lobisomem. Ao anoitecer, o grupo se junta na sala de reunião para votar, e o Seth aproveita o momento em que a Mônica está entrando para abordá-la e dizer que realmente não é o lobisomem. E vendo essa interação, o juiz decide apimentar as coisas, e diz que vai escolher alguém, e que essa pessoa precisa dizer uma curiosidade sobre algum outro jogador. Porém, assim que ele escolhe o Chris, o soldado simplesmente fala que é dono de uma madeireira, e usa uma faca para atacar o segurança que está nas costas dele, o finalizando, e ele ainda acaba com a vida de outro antes de ser cercado, preso ao chão e finalizado. E sim, o idiota pegou a arma e não disparou. Com isso feito, ele fala que a votação deve continuar, e aí o Seth começa a tentar convencer a Natalie e a Mônica de que ele não é o lobisomem, pois após essa rodada, vão sobrar apenas 2 aldeões e 2 lobisomens se ele for eliminado, algo com que a Pepper não concorda, já que não tem como saber quantos lobisomens ainda restam. E como o Matthew claramente é a favor de votar nele, a decisão fica nas mãos da Mônica e da Natalie, o que faz a ruiva ponderar bastante sobre o que fazer, e percebendo que está com a vida por um fio, o Seth bota a cabeça para funcionar, e chega a uma conclusão muito inteligente, a de que o Matt realmente é o finalizador. E isso é inteligente porque na hora em que a Pepper vai tentar defendê-lo, dizendo que viu como oráculo que ele é o aldeão, o Seth menciona que não faz sentido a Pepper ser realmente o oráculo, pois se fosse, ela já teria sido finalizada, e por esse motivo ela fala que o oráculo era a Suzy. Então tudo que a Pepper fez foi eliminá-la e pegar a identidade dela como oráculo, o que possibilita que ela cubra as costas do Matthew, dizendo que ele é um aldeão. Aí vendo que as coisas estavam ficando feias, o Matthew e a Pepper voltam no Seth, que volta a implorar dizendo que não é um lobisomem, e no final, a Mônica realmente decide acreditar nele. O problema é que a Natalie não acredita nessa história, e escuta a Pepper, que estava mandando ela finalizar o Seth, e por isso ela acaba votando no idiota, que é eliminado com um tiro na barriga. O engraçado é que antes de morrer, ele pergunta pro juiz por que ninguém acreditou nele, e o apresentador apenas diz que é porque o jovem é um babaca. Vendo isso, a Natalie começa a gritar, perguntando se o jogo acabou, mas como o juiz não responde,
tarde, a Mônica entende que a Pepper realmente estava mentindo e sai dali completamente putaça, pensando em como foi enganada. Tanto que ela vai até a beira do penhasco para tentar se jogar outra vez. Mas dessa vez ela desiste e acaba apanhando novamente para um dos guardas. Em seguida, ela vai até onde os outros participantes estão sentados e é ajudada pela Natalie, que se desculpa por ter estragado tudo. Porém, a Mônica não se importa com isso e chama os lobisomens para terem uma reunião. Ali, a Mônica fala que a Pepper pode parar de fingir que é uma aldeã, para que todos possam ter uma conversa honesta. E ouvindo isso, o Matthew começa a chorar lembrando da filha e explica que só aceitou finalizar os outros porque queria aparecer no jogo da filha nessa noite, algo que a Pepper sabia e usou para manipulá-lo. Ouvindo isso, a Pepper fica putaça e tenta atacar o cara com uma faca, porém ele se defende facilmente e ela pede desculpas por ter feito isso, afinal foi tudo no calor do momento. No entanto, o Matthew não se importa com isso e apenas começa a perguntar o que os dois são, querendo saber se são monstros ou não. Vendo essa discussão extremamente profunda e filosófica, a Natalie e a Mônica falam que eles estão sendo enganados e que jamais poderiam sair dali com o dinheiro, pois com certeza seriam apagados pela empresa, deixando claro que agora os quatro são iguais, apenas vítimas. E quando a Mônica tenta falar que não fazia nenhum sentido eles pensarem que realmente seriam liberados tão facilmente, a Pepper manda ela calar a boca e fala que eles não sabem como foi difícil viver essa vida dupla, ouvindo os outros participantes fazendo planos para caçá-los. E quando a Mônica fala que tentou uma trégua com um empate, a Pepper pergunta se a mulher realmente pensou que os lobisomens poderiam ficar vivos se não finalizassem ninguém, algo que a Mônica é honesta e diz que não. Ouvindo isso, a Pepper diz que vai acabar com o jogo essa noite e que não vai deixar as duas finalizarem ela, e junto com o Matthew, a mulher fala que só quer voltar para casa e ver a família. Por esse motivo, a Pepper fala que eles ganharam o jogo e pergunta o que a Mônica quer dela, algo que a Ruiva responde, dizendo que quer finalizar o juiz, chamando os dois lobisomens para participar do plano. Aí depois de entrarem em um acordo, os lobisomens colocam as suas armaduras e o grupo vai em direção ao salão de reuniões. O problema é que no caminho, eles são atacados de surpresa por um guarda, que consegue derrubar as três mulheres, o que força o Matthew a lutar sozinho contra o cara. O interessante é que de alguma forma, o careca realmente consegue usar seus treinos de boxe para lutar contra o segurança por alguns segundos. O problema é que, bom, são apenas alguns segundos, pois rapidamente o segurança mostra que é um profissional e enche o Matthew de facadas. Nesse momento, a Pepper aparece por trás deles e finaliza o segurança com a pistola que o cara deixou cair no chão. Infelizmente, a chegada dela acaba sendo muito tarde, e a esse ponto, o Matthew já está nas últimas, afinal o cara tá furado que nem um queijo suíço. Por isso, ele pede para que a família dele nunca saiba o que ele precisou fazer para ficar vivo na ilha. E aí, motivadas pela morte do Matthew, as garotas seguem em frente para acabar com a raça do juiz. No caminho, elas até encontram alguns seguranças, porém eles não as atacam e apenas abrem caminho para que as três entrem no quarto do juiz. Lá dentro, o juiz as parabeniza por terem ganhado o jogo, fala que elas não vão precisar das armas, tira a máscara e revela que ele é o juiz escolhido para o Werewolf Game, o que sinceramente era bem óbvio, né? Fora isso, ele fala que as três foram as primeiras pessoas a ganharem o jogo por meio da rebelião, e que assim como as pessoas que estão nas televisões, elas também podem viver uma vida de luxo, o que o deixa muito orgulhoso, até porque ele torceu por elas o tempo todo, mesmo quando as chances estavam baixas. Mas o mais importante vem agora, pois ele conta que a Welfin está procurando pelas melhores pessoas para ganharem o futuro da humanidade junto com a empresa, e obviamente não existe ninguém melhor para isso do que os assassinos, o que não faz sentido algum, mas para fazer isso, as garotas só precisam pegar o dinheiro e irem embora. Porém, ao ver que elas não estão muito tentadas, ele ameaça, dizendo que todos os guardas da cidade estão do lado de fora da porta, e implora, falando que apenas quer ser livre. No entanto, a Natalie não se importa com isso, e finaliza o cara com algumas machadadas. Aí, como o juiz foi comprometido, todos os guardas da ilha são eliminados em um processo de queima de arquivos, o que permite que as três jovens saiam facilmente da ilha usando um barco. E aí essa desgraça acaba, e eu espero que as três tenham batido esse barco em algum recife ou uma pedra no caminho. Bom galera, sinceramente, ainda bem que essa porcaria acabou. Eu só queria que todo mundo tivesse batido as botas, já que ninguém ali vale o oxigênio que respira. Talvez a Pepper que manipulou todos os imbecis, mas isso aí não é mostrado em tela ativamente, então nem dá pra saber se ela tem habilidade ou esse povo só é burro mesmo. O pior de tudo é que são 12 pessoas participando dessa porcaria, então são 12 notas e xingamentos que vão sair aqui. Mas como o juiz era o Tony Todd, eu só vou dizer que o cara precisava pagar uns boletos, né? Ou deixar uma boa herança pra família. Pena que esse tipo de filme aqui, os diálogos do cara deveriam ter sido escritos por um babuíno, enquanto ele cheirava a bunda de outro babuíno. E o Todd deve ter sido dirigido por um orangotango. Aí ninguém faz milagre, né? Mas sobre o personagem, o juiz tinha controle total e guardas à disposição, e conseguiu ser finalizado mesmo assim, achando que os participantes não teriam raiva dele depois de tudo que passaram. Então o juiz tira uma nota 3. O Billy foi um dos mais lúcidos. Ele tentou organizar e entender os padrões, mas morreu porque virou um alvo óbvio, e porque o grupo só tinha idiota. Nota 7. A Demi nem jogou, né? Essa aí entrou e já pulou pra tela de game over na mesma hora, e mesmo com 2 lobisomens
homens no game, os imbecis deram conta de se lascar. Nota 1 pra ela. A Pepper jogou forte socialmente e manipulou bem. Chegou até o fim e saiu viva. Se bem que eu espero que não, né? Tô torcendo pela pedra no mar. Mas ela perde pontos por se expor demais, falando que era o oráculo e por quase perder o controle do grupo no final. Nota 8. Já a Mônica, ela era útil como médica, mas bem emocional. Afinal, essa mulher jogou muito Assassin's Creed e só queria saber de fazer o salto de fé. Ela sobreviveu mais por sorte e roteiro do que por estratégia consistente. Nota 5. A Natalie sobreviveu, mas tomou decisões que aceleraram a tragédia, como votar errado no Seth. Mas no fim, ela teve frieza para finalizar o juiz e sair da ilha. Mas também foi só isso, né? O resto do filme ela não fez nada. Nota 6. O coitado do Zack não participou, não gerou confiança e nem alianças. Ele só virou um alvo fácil e foi eliminado cedo. Nota 2 pro cara. O Raymond tinha informação e ambição de fuga, mas ele comunicou tudo de um jeito conspiratório e difícil de provar, gerando desconfiança e virando alvo de voto. Com tudo que ele sabia, dava pra tentar atacar o jogo de dentro pra fora, mas ele só conseguiu ser finalizado mesmo. Nota 4. O Matthew, como lobo, foi eficiente socialmente por um tempo, mas ele é emocional e instável, e morreu numa abordagem ruim contra um guarda. O certo seria ter corrido pra arma assim que ela caiu no chão. Nota 5. O Rei do Gado foi muito passivo e emocional como guarda-costas. Ele se separou e morreu que nem um pão. Nota 3 pro Emmett. A Suzy praticamente pediu para ser finalizada, né? Foi um erro fatal ao abrir o canal privado pro lobo e não preparar a defesa direito. Ela morreu na primeira noite por decisão besta. Nota 2. O Chris teve boas ideias práticas, como o racionamento, as armadilhas e a mentalidade de defesa, mas ele sabotou a própria sobrevivência com aquela rebelião extremamente burra e o ego alto. O cara roubou uma arma e nem pensou em atirar. Vai ver, o orçamento desse filme era tão vagabundo que nem tinha como fazer um conflito armado. Nota 6 pro cara. Já o Seth era caótico e socialmente tóxico. O cara puxa votos no grito e acabou botando um alvo nas próprias costas. No final ele leu tudo corretamente sobre a Pepper, mas como ele já tinha dado muito chilique, morreu por ser um babaca. Nota 5. Fala galera, esse foi como derrotar o Werewolf Game. Você acha que conseguiria sobreviver a essa desgraça? Me contem nos comentários. E se você voltasse do espaço e começasse a ser perseguido por aliens, o que você faria? Quer saber se ela vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca dar mole, já que você pode acabar indo parar nessa porcaria de jogo.